E o risco de debandada no Zenit pode interessar seu time do coração na metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Preciso falar sobre a concorrência que o Vasco vai ter para contratar Cuiabano, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Muitas novidades nas últimas semanas, com demissões de Tite, Felipe Luiz, chegadas de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, até por isso esse ranking se faz necessário. Técnico mais bem pago da América do Sul segue sendo Carlo Ancelotti, 5 milhões de reais por mês, comandante da seleção brasileira. Se a gente levar em consideração apenas os treinadores de clubes, técnico mais bem pago no futebol brasileiro segue sendo Abel Ferreira, o palmeirense que fatura 3 milhões de reais por mês, isso sem falar em bônus estratosféricos. Por exemplo, o título da Libertadores da América vai valer ao Abel em 2026 20 salários. Leonardo Jardim do Flamengo é o segundo técnico mais bem pago, empatado com Arthur Jorge. Os dois portugueses recém-contratados, o Jardim no Flamengo, o Arthur Jorge no Cruzeiro. 2 milhões e meio de reais para cada um desses comandantes. São novidades nesse ranking, afinal de contas não estavam empregados por aqui. Dorival Júnior do Corinthians aparece na quarta colocação, empatado com Luiz Castro, que é técnico do Grêmio. 2 milhões de reais por mês é o preço do pacote pro ex-treinador da seleção e pro ex-comandante do Botafogo. O ranking tem o quinto lugar com o Renato Gaúcho, que estava desempregado e foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, investimento de 1 milhão e 700 mil reais por mês. Tenho certeza que o torcedor cruzmaltino está imaginando que cada centavo está valendo, até porque o início do Renato Gaúcho com a camisa do Vasco é dos mais promissores. Que mais chamou a atenção nesse ranking? Quem você acha que mereceria estar recebendo mais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Vasco, para alertar que Cuiabano terá concorrência internacional. Lateral esquerdo que estreou recentemente com a camisa do Cruzmaltino e deixou excelente impressão. São 6 jogos, 1 gol e 4 assistências. Nos últimos 4 jogos foram 4 assistências e 1 gol. O grande problema é que o Cuiabano chegou ao Vasco por empréstimo e a opção de compra é de 10 milhões de euros. Nessa semana surgiu a informação de que Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund e times italianos estão de olho no lateral esquerdo de só 23 anos de idade. Cuiabano, que em sua passagem pelo Forest foi muito mal aproveitado. Ele atuou apenas 2 vezes pelo time sub-21. Chegou a jogar emprestado no Botafogo na temporada passada. A impressão que eu tenho é de que ele foi contratado pelo Forest junto ao Botafogo apenas num encaixe de negociações. Nunca houve convencimento por parte do Forest de que ele seria um jogador interessante. E de fato é. O Cuiabano tem mostrado muita força física, mas também evolução na questão tática e técnica. Só para completar mais 2 registros sobre o Vasco, Marcos Lamáquia está disposto a comprar os 31% que pertencem à ACAP, /777, por algo entre 60 e 90 milhões de reais. E o empresário, que é filho de José Roberto Lamáquia e enteado de Leila Pereira, também promete colocar mais do que os 2 bilhões de reais previstos na SAF vascaína nos próximos 10 anos. Hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são 3 possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras. O zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras
possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. O Vasco tem chance de ser comprado? Cleiton, eu te diria que já foi comprado, tá? Agora faltam as questões burocráticas. Cheguei a contar no vídeo de hoje cedo que Marcos Lamaque e companhia já estão decidindo sobre as coisas do Vasco. Eu posso dizer isso porque um executivo de futebol da minha confiança procurou o pessoal do Vasco para pedir a contratação de um atleta que vinha sendo pouco aproveitado, e a resposta que veio do Vasco é, a partir de agora, qualquer negociação de chegada ou de saída, a gente precisa da aprovação da SAF, e dificilmente vai acontecer essa aprovação até o fim da janela, tá? Boa noite, Nicola. E o Flamengo tem a possibilidade de contratar o lateral cuiabano? Não havia ouvido falar sobre essa possibilidade, tá, Gleison? Baita jogador, tá arrebentando com a camisa do Vasco. O Flamengo está atrás de um lateral esquerdo. O cuiabano pertence ao Nottingham Forest, né? Opção de compra é de 10 milhões de euros. Esse é o grande ponto. Eu achei caro. Jogador de 23 anos de idade, que teve no Nottingham Forest, mas por lá só jogou 2 partidas pelo Sub-21. E o que surgiu de notícia nessa semana é de que Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund demonstraram interesse em contratá-lo. Já começa falando da SAF do Vasco, Nicola. Sérgio Américo. Sérgio, eu nem publiquei no vídeo, até porque foi meio corrido agora à tarde. Mas vou trazer mais detalhes no vídeo de amanhã cedo. O Vasco já não está fazendo alguns movimentos de saídas de atletas que foram procurados nos últimos dias por conta da SAF. Não vou trazer nomes dos jogadores para não dedicar nem as minhas fontes, mas teve um dirigente que é um cara próximo de mim que entrou em contato com o Vasco e falou, gostaria de contratar esse jogador, vocês podem ajudar? O cara não está sendo muito utilizado pelo Vasco e tal, e a resposta foi, não dá para fazer nada de sopetão, porque a partir de agora qualquer saída ou entrada já passa pelo pessoal da SAF. Confesso que eu tomei um susto quando esse relato me foi contado, até porque a gente sabe que as negociações estão encaminhadas, avançadas, mas ainda não há assinatura. O que essa pessoa deixa claro é que hoje já tem o dedo da SAF de Marcos Lamáquia no Cruz Maltino. Beleza? Raia no Real Madrid será? Felipe Mugni é quem pergunta. Eu confesso que eu nunca ouvi falar. Nicola, qual a sua opinião sobre o Lamáquia? Bom negócio para o Vasco? Houve até quem dissesse, mas o Vasco está sendo vendido pelo valor que o Flamengo arrecada em uma temporada assim, mas qual outro clube virou SAF com a promessa de um aporte de 2 bilhões de reais? Nenhum. Então, o negócio que o Vasco está fazendo com o Lamáquia é bem bom, sim. Especialmente por toda a dificuldade de arrecadação. Hoje o Vasco arrecada muito menos do que o Flamengo, mas pode garantir um trampolim para se aproximar do Flamengo graças a essa SAF. Eu acho um negócio interessante, eu acho um negócio bom. O Marcos Lamáquia é quem assume o projeto, mas o grande interessado desde o começo sempre foi o pai dele, o Zé Roberto Lamáquia. Acho que a Leila Pereira também tem bastante vontade desse negócio acontecer, porque a Leila é a vascaína da família. É curioso, né? A Leila é a presidente do Palmeiras, embora seja vascaína. E o marido dela, o Zé Roberto Lamáquia, que está ajudando o filho a comprar o Vasco, mas é palmeirense, enfim. Eu acho bem interessante, acho que é uma empresa que tem seus problemas em relação a normas, em relação a forma como age em relação aos idosos, mas é uma empresa super bem consolidada do ponto de vista financeiro. O patrimônio estimado do Lamáquia do pai, né? Gera na casa de 8 bilhões de reais. O filho, Marcos Lamáquia, tem a herança do pai, mas também da mãe, que também é de uma família de bancos, enfim. Dinheiro não parece ser problema, tá? Fala pessoal, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes e atualizados do Vasco da Gama neste domingão. Peço humildemente para você sentar dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações. A gente encerra por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.